Boa noite, então, meus queridos. Vamos dar início aí à nossa aula. O assunto de hoje é caixas de combo, caixas de lista e caixas de diálogo. Na aula passada, nós aprendemos os principais fundamentos do C Sharp, aprendemos como é que funciona a classe de formulário, nós trabalhamos com o botão de clique, com if, aquela sintaxe básica de funcionamento da linguagem do C Sharp. Hoje nós vamos focar basicamente em três componentes: a caixa de combo, caixa lista e a caixa de diálogo. E as caixas de diálogo são várias. E também vamos nos atentar a como funcionam as caixas de diálogo para salvar, para abrir documentos, e como é que a gente abre e salva documentos do tipo texto. Então, esse é o nosso objetivo hoje. A aulinha vai ser bem tranquila, tem uma prática muito legal para vocês fazerem. Então, vamos lá. Caixas de combo e caixas de lista. Quem são elas e como elas funcionam, tá? Bom, existem duas maneiras de nós trabalharmos com as caixas de lista ou com as caixas de combo. Esse componente está presente lá no Tools, na área de ferramentas do Tools. Então, você consegue clicar nessa ferramenta, puxar para dentro do seu formulário e posicionar onde você achar melhor, conveniente para o jeito que você achar mais conveniente para a sua aplicação. Tá? Duas propriedades são fundamentais para esses dois componentes. Esses dois componentes eles são muito parecidos. O jeito de programar eles é igual, só que a diferença deles está no visual. Nós temos aqui na parte inferior a caixa de lista, então esse aqui é a caixa de lista, e essa aqui na parte superior é a caixa de combo. Os dois são uma lista, tá? Só que eles apresentam aqui características visuais diferentes. Na caixa de combo, eu ainda consigo digitar algum valor, dependendo de como eu configurar essa caixa. Mas, de forma geral, as duas são muito parecidas. E nós temos aí duas propriedades que sempre trabalhamos nas caixas de combo e nas caixas de lista. A propriedade items e a propriedade sorted. A propriedade items, ela vai possuir todos os itens que compõem essa caixa de combo ou essa caixa de lista. Se eu observar aqui, eu tenho essa caixa de combo com dois valores, L e Maria. Caixa de lista com dois valores, L e Maria. Estes valores estão armazenados dentro da propriedade items. Na ferramenta visual, nós conseguimos mexer, né, com os itens. Se você clicar lá na propriedade items, ele vai abrir essa janela. E esta janela permite com que eu entre com os dados referentes a todos os itens que eu quero que sejam apresentados. Então, aqui eu digitei dois itens. Tá? E como é que ele sabe a diferenciação de um item para o outro? Justamente quando você aperta Enter. Apertou o Enter, né, tem um /N aqui, ele vai entender que é um novo item, que é um item diferente do item que já existia anteriormente. Tá? Isso vale tanto para a caixa de lista, que é de baixo, quanto para a caixa de combo. Bom, mas nem tudo são flores. Às vezes, nós precisamos adicionar itens via programação. E como é que nós fazemos isso? Como é que a gente trabalha com isso? Observa aqui o seguinte, eu programei um evento aqui. Então, lembrando da aula passada, tem um padrão de nomenclatura. BTN, porque é um botão. Então, meu BTN teste, no BTN teste foi programado o evento de clique. Então, quando eu clicar no BTN teste, nesse cara aqui, esse código vai ser executado. O que é que esse código faz? Olha lá, CBO nomes. Lembrando também da aula passada, todos os componentes têm um prefixo. O que, que significa esse prefixo? São três letras que identificam esse componente para o programador.
e depois o nome desse componente. Então, olha só, CBO eu sei que é caixa de combo. Nomes, eu sei que essa caixa de combos possui nomes dentro dela. Olha só, essa instância da caixa de combos, desta instância, eu vou acessar os itens dela. Então, do CBO nome, eu vou acessar os itens. Dos itens, eu vou adicionar o Hélio. Dos itens, eu vou adicionar a Patrícia. E quando que isso vai acontecer? Quando que eu vou preencher com esses dois valores, com esses dois itens, a minha caixa de combo? Quando eu efetuar o clique no BTN teste. Olha só esse exemplo para a caixa de lista. Também programei no BTN teste, programei o evento do clique. Observa aqui, LST nomes, dá para perceber que é outro componente, outra instância. O LST é de list. Então, eu vou acessar a instância do LST nomes, vou acessar os itens e o método add. O método add vai adicionar o Hélio e vai adicionar a Maria. Tá? Então, tá aqui Hélio e Maria. E aqui outro exemplo, Hélio e Patrícia. Esses dois componentes são muito utilizados, tanto em programação para área de trabalho, né, para programação de sistemas que funcionam dentro do sistema operacional Windows e etc., né, quanto para a web. Tem muito desses dois componentes. Então, eles são extremamente utilizados. Caixas de combo e lista. Adicionar um objeto. Olha que bacana isso. Observa aqui. Fiz a instância de um botão. Então, button B1 igual a new button. E que botão que é esse? É justamente aquele botão mesmo que nós vimos na aula passada. Tá? O button é uma classe e eu fiz a instância dessa classe. Observa que o B1, o botão 1, tem a propriedade text. BT1 text igual a OK. E olha que bacana essa propriedade. A propriedade CBO nomes. A propriedade que está aqui no meu CBO nomes, a propriedade display member. O que essa propriedade faz? Se eu adiciono a instância desse objeto na minha caixa de combo, o que vai mostrar lá não é o botão, né? Não é um monte de botão que vai entrar na minha caixa de lista. Vai ser mostrado esse texto dessa propriedade, da propriedade display member. Esse display member é o texto que vai aparecer na caixa de combo. Então, quando eu adicionar esse item aqui, que é uma instância do botão, isso aqui é o botão mesmo, cinza, com texto dentro. Se tiver evento associado, é com evento associado. Esse botão, eu posso adicionar ele à minha caixa de combo, só que o que será mostrado não é o botão. O que será mostrado é o texto do display member, tá? Isso nos auxilia muito no processo de desenvolvimento. Imagina que você tem uma classe pessoas, né? E você tem várias instâncias dessa classe pessoas e você quer adicionar essas pessoas numa caixa de lista, numa caixa de combo, né? Que você adiciona simplesmente a instância. Você vem aqui em items.add e adiciona a instância, sem precisar acessar a propriedade específica da instância e pegar o dado. Não, direto você adiciona a instância e aí a própria linguagem vai saber que o que deve ser apresentado é o display member. Muito interessante este recurso aqui. Caixas de combo e lista. Recuperar item selecionado. Então, se a gente vai utilizar um componente desse, é muito comum que nós queiramos que, quando o usuário selecione um dos itens, nós temos que, de alguma maneira, recuperar esse valor. Nós temos que, de alguma maneira, saber que valor é este. Como é que a gente faz? Ó, pessoal, vou pegar uma instância da minha classe Object e vou fazer o seguinte, ó. Object dado. Dado vai ser igual
cbonames ponto selected item. O que é selected item? É uma propriedade das minhas caixas de combos. Essa propriedade também pode ser utilizada em outros componentes, mas olha só, é a propriedade. E aí, quando selected item, tá? Quando eu jogar isso dentro da minha instância dado aqui, olha o que eu vou fazer. Message box pronto show. O que esse cara faz? Você percebe que eu não fiz instância do message box para usar o método aqui. Então significa que esse método é um método estático da minha classe message box e ele vai mostrar uma caixa de mensagem. O que ele vai botar dentro dessa caixa de mensagem? Dado ponto toString. Então ele vai mostrar que, na verdade, Hélio, que foi o Hélio, que foi o dado que foi selecionado. O selected item, o item selecionado, traduzindo isso aqui significa item selecionado. Quando eu clicar em um desses elementos, um deles será o item selecionado. E aí, como é que eu faço para recuperar esse dado? Eu uso o nome da instância .select item, selected item. O próximo aqui é o seguinte. Eu também posso fazer isso de maneiras diferentes, tá? Que maneiras diferentes são essas? Observa aqui, string dado 1 vai ser igual a cbonomes.text. O ponto .text é o texto que está sobre ele, né? Então, eu consigo, por fim, acabando ter que, podendo recuperar o que foi selecionado por meio da propriedade text. E eu mostro a mensagem com essa propriedade. Olha isso aqui, dado 1 vai ser igual cbonomes.getItemText. Beleza. De quem que ele vai pegar o texto? Do elemento que teve o item selecionado. Pronto. Olha o outro exemplo aqui. btn teste, clique. Int index. Index vai ser igual cbonomes.selectedIndex. Ele vai mostrar o index associado. O que é esse index? O index é um número que o próprio C# dá para cada um dos elementos que são inseridos dentro da caixa de combo ou dentro da caixa de lista. Então, por exemplo, o Hélio está no index 0, Maria está no index 1, e assim por diante. Eu consigo trabalhar com isso para recuperar dados. Remoção de elementos da minha caixa de lista ou da caixa de combo. Então, se eu precisar excluir um elemento já de dentro, como é que eu posso fazer? Observa aqui que eu adicionei aqui o Hélio, adicionei a Maria, e olha o que eu vou fazer. items.remove@1. Então, na posição 1, ele vai remover o elemento. Então, aqui ele tem dois elementos, né, aqui dentro da minha caixa de itens, e aí eu vou remover o elemento que está na posição 1. Existe uma outra forma de você remover coisas de dentro do seu combo box ou do seu list box, que é o seguinte: você pode, olha só nesse exemplo, adicionei Maria, Thaís, Leandro e o Hélio. Eu posso usar o método remove. Então, olha o que acontece. Vou pegar o meu cbonames.items.remove. Então, dos itens, ele vai remover o que tem o texto chamado de Leandro. Caixas de combo drop-down style. O que é isso? Observe o seguinte, nós temos vários estilos que podem ser conferidos uma caixa de combo. O primeiro estilo aqui é o Combo Box Style do tipo Simple. Como é que ele funciona? Esse aqui até parece uma caixa de lista, mas não é. Quando você clica nele, ele abre isso aqui, você pode selecionar
qualquer um dos itens que estão aqui dentro. Esse cara aqui é a propriedade como box style simple. Nós temos o drop list, que é o que nós mais conhecemos aqui. Só que no drop list, nessa propriedade, o meu usuário ele não vai poder digitar nada dentro da minha caixa de combo, tá? No drop list. E tem o drop down. O drop down, ele já vai poder digitar. Então, além de escolher um dos elementos que estão dentro aqui da minha caixa de combo, o usuário ainda pode escrever dentro dessa caixa de combo e emitir valores para o seu programa. Todos os elementos, eles possuem componentes, todos os componentes, todos os elementos, eles possuem alguns eventos associados a eles. Então, a caixa de combo também possui eventos associados. Não vai possui também o evento clique, mas com o evento clique a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Um evento que a gente utiliza muitíssimo para as caixas de combo e para a caixa de lista é o evento Selected Index Change. Esse evento ele é disparado justamente quando um usuário seleciona algum elemento dentro dessa caixa de combo. Selecionou esse elemento, eu consigo, por meio da execução desse evento, eu vou conseguir fazer aqui messagebox.show e apresentar o texto que foi selecionado pelo usuário. Vou falar um pouquinho do message box. Mensagem simples. Show message.show. Mensagem simples para o usuário. Esse cara aqui, essa caixinha, essa janelinha, é o nosso message box. Tá? Por padrão, ele vem com um botãozinho de OK, você clica OK e continua a execução do seu programa. Vale a pena tentar que o programa ele fica parado, tá? Ele não continua a execução enquanto você não pressionar o botão de OK. Tá? Então ele para, trava aqui, só vai continuar no botãozinho do OK. Você também pode personalizar a sua caixa de mensagem. Então, eu coloquei aqui o texto que eu queria que fosse apresentado e, na sequência, eu defini o título da janela. Observa como ficou título da janela e a mensagem que eu devo utilizar. Eu posso também acrescentar e modificar botões da minha caixa de mensagem. Olha só como é que ele vai ficar um pouquinho diferente agora. Como eu coloquei dois botões diferentes, dois botões distintos, eu consigo saber em qual botão o usuário clicou. E como é que eu faço isso? Olha só essa sintaxe. Dialog result, resultado, chamei de result 1, vai ser igual. Então, ele vai executar essa caixa de mensagem e o resultado dela vai ser armazenado dentro da variável result1. O que é o resultado dessa caixa de mensagem? É o botão que ele pressionou. Se ele pressionou o botão de yes ou se ele pressionou o botão de no. Observa que eu também posso definir o título da minha janela e aqui vem a mensagem que eu quero que seja apresentada. Na sequência, eu coloquei mais uma vírgula. E aí eu defini os botões que iriam apresentar. Então, message box, buttons.yes ou não. Posso colocar o OK, o cancelar, o tentar novamente cancelar, o yes, no, cancelar. Então, dependendo da situação que eu achar mais conveniente, eu posso escolher entre esses três botões. Entre esses três, não, entre esses. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões. Mensagens personalizadas. Continuando a personalização. Então, observa só que bacana. Ó. Eu posso botar a minha mensagem, tá aqui. Posso botar um título para minha caixa de mensagem, tá aqui. Posso definir os botões que estarão nessa caixa de mensagem, ufa, tá aqui. E posso definir um ícone. Então, message box icon information, icon information. Observa que aqui na minha caixa de combo, ele separou um espaço, a minha caixa de combo, olha falando, minha caixa de mensagem,
ele separou um espaço para você colocar o ícone de information. Que ícones tem? Quais são os possíveis? Tem um asterisco, erro, exclamação, a mão, informação, none, que não é nada, stop e warning. Warning é perigo, tá? Alerta. Caixa de cor. A caixa de cor também é uma caixa de diálogo, tá, pessoal? E ela abre essa caixa bem de cara de pente mesmo. Você pode escolher entre uma das cores. E a cor que você selecionar, você consegue recuperar ela depois. Você consegue saber que cor foi a que foi escolhida. Então, observa aqui. Color Dialog, né, de cor. Chamei de DLG igual a New Color Dialog. E aí, o que que eu vou fazer na sequência? Dialog.showDialog. Se for igual a OK, ele vai executar isso aqui. Se for igual a OK, ele escolheu alguma cor. Então, mesmo que você carregue isso aqui, ele não seleciona nada, já vem, acho que o preto, por padrão, já vem com algum selecionado. E quando você clicar no OK, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha caixa de diálogo, que é esse cara aqui inteiro, é todo ele. Dele, vai acessar as propriedades de cor e vai acessar o vermelho dele, depois o G e depois o B. É o RGB, dessa cor em específico. Eu vou pegar essa cor e vou passar para texto. Tá? Isso aqui vai me retornar um número. E esse número eu vou armazenar aqui na minha variável texto, na minha variável string, para só depois apresentar o valor dessas cores aqui, tá? No meu messagebox.show. O C Sharp ele também dá suporte para o Open File Dialog. Quem que é esse cara e para que ele serve? Tá vendo aqui do lado, aqui, que já tem uma foto dele funcionando? É aquela caixa de abrir coisas do próprio Windows mesmo, né? É aquela caixa de abrir e tem a caixa de salvar também. O Open File Dialog, ele é justamente o de abrir. Como é que a gente usa ele? A gente faz uma instância dele, tá? E aí, da instância dele, o que a gente pode fazer? Open File Dialog, o nome dele, ponto show dialog. Esse método, show, ele apresenta a caixa de diálogo. E aí eu fico fazendo o seguinte, na sequência eu coloco igual a dialog.ok. Quando ele clicar em ok, abrir, né, ele vai executar. Então, se eu selecionar aqui no objetivo, tá, clicar no botãozinho de abrir, que é o de ok, o que vai acontecer? Ele vai mandar uma mensagem. Que mensagem que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar o caminho completo do arquivo que eu selecionei. Tá? Ele vai me mostrar lá C2 completo, inteiro o caminho para você acessar esse arquivo, juntamente com o nome dele. .doc, .txt, .jpg, ponto o que você preferir aí, o que você selecionar. E aí, o que isso aqui faz, pessoal? Esse Open File aqui, ele não vai abrir o arquivo para você, tá? Ele só vai te dar o nome do arquivo. E aí você, como programador, é que vai criar uma rotina para abrir aquele arquivo de fato. Então, esse Open File Dialog não abre arquivo, é simplesmente essa caixa aqui, essa caixa de... O C# chama de dialog, né? Essa caixa que dialoga, né? Que ele conversa com o usuário. Né? Então, é bem mais fácil para o usuário selecionar um arquivo aqui nessa caixa de diálogo do que eu criar lá uma interface toda maluca para isso. E aí ele seleciona algum arquivo, quando ele dá um abrir, ele não vai abrir o arquivo, ele vai me dar o caminho do arquivo. E aí eu, como programador, posso vir a configurar isso da maneira que eu achar melhor. O mesmo é válido para o salvar, tá? O Save File Dialog. Então, ele não salva para você. O que ele vai fazer é retornar o caminho completo que o usuário deu, tá? Para o arquivo, e o nome do arquivo juntamente com a sua extensão. É isso que esse Save File Dialog faz. Então, ele vai abrir toda aquela caixa e vai te dar o nome do arquivo juntamente com o caminho completo. Ele não vai salvar isso inteiro de forma alguma. Tá? Ele não salva isso. Filtros e outras propriedades. Isso aqui vale tanto para o Open
quanto pro save file dialog, para os dois, tá? Então, eu posso mudar o título se eu quiser. Eu posso filtrar os tipos de arquivo que eu quero que apareçam, né? TXT, aqui eu coloquei TXT, mas eu posso botar imagens, eu posso colocar aqui um filtro dos arquivos que eu quero que apareça, né? Então, aqui ele vai abrir TXT e todos os arquivos, né? Então, com o usuário, ele pode escolher aqui. Aqui não apareceu no meu. Tá, mas aí, quando você rodar esse código, aqui geralmente aparece para escolher a extensão, né? Isso aqui é definido aqui. Você pode escolher as extensões padrão aqui. Beleza. E eu também posso definir o diretório onde vai começar, né? Então, eu gosto de mandar começar no C2 pontos. Daí para frente, o usuário começa a navegação dele em busca do arquivo, tanto para abrir quanto para salvar. Bom, mas eu não ia fazer isso com vocês, né? Eu não ia simplesmente pegar uma caixa de diálogo e não ia mostrar para vocês como é que faz para ler ou como é que faz para salvar um arquivo, nem que seja o arquivo texto mesmo. Então, observa aqui, né? Eu não juntei as duas coisas, eu vou deixar isso para vocês fazerem. Mas olha só, o string path, que é o caminho do meu arquivo, vai ser igual. Eu coloquei esse arroba aí porque é o seguinte, né? O que acontece quando eu trabalho com strings no C Sharp? Se eu colocar um barra T ali, ele vai entender que é o barra T mesmo, um tab, entendeu? Se eu colocar um barra N, ele vai entender que é uma quebra de linha. Então eu coloco esse arroba aqui, então ele vai desconsiderar esses barras, essas codificações que são legado aí da linguagem C. E isso aqui é realmente o diretório onde o arquivo está funcionando. Porque se eu fosse definir isso como string mesmo, e não fosse colocar o barra, fosse tirar o arroba aqui, eu teria que colocar C2 pontos, barra, barra. Né? Porque é o jeito que você apresenta o barra no texto. É barra, barra, depois barra, barra de novo. Duas barras valem por uma barra, porque tem o barra T, o barra N, tudo aquilo de configuração, aqueles escapes, né? Os caracteres de escape que a gente fala. Beleza, tá aqui o caminho do arquivo que eu quero ler, que eu quero abrir. O que eu vou fazer? String, variável, read text, dei um nome qualquer aí. E aqui que eu vou chamar? File, o system.io, o IO de input output, ponto .file. Observa que essa classe file tem vários métodos estáticos, tanto que eu não faço instância da classe file. Eu vou acessar o método read all text. Vou ler todo o texto. Todo o texto de quem, da onde, eu passo o caminho do arquivo. E aqui já está todo o texto será jogado dentro dessa variável read text. E o que eu faço com isso? Pego e jogo dentro da caixa de texto, o que eu acabei de ler. E para salvar, olha só como é que eu faço. Dei o caminho do meu arquivo, tá aqui o caminho bonitinho, inteirinho, e eu criei um texto que eu queria que fosse armazenado. Então, eu coloquei lá, oi, grave no arquivo barra N, né? Esse barra N aqui vai pular de linha no meu arquivo, tá? Eu posso fazer isso aqui, barra N. Né? E aí, o que eu vou fazer? Vou chamar o system.io de novo, .file, só que agora eu vou acessar um método estático write all text e vai escrever todo o texto. Como assim? Onde que ele vai escrever? No path, está aqui o caminho do arquivo que ele vai escrever e está aqui o create, o texto que eu quero que seja gravado nesse arquivo. Detalhe importante, na hora de gravar não precisa ter o arquivo não precisa existir. Se o arquivo não existir, o próprio C Sharp vai pegar e vai criar o arquivo para você. Agora, na hora de ler, se você passou o caminho errado aqui, vai dar pau. Tá? Ele não vai funcionar. Vai dar um erro, ele não vai rolar, não vai funcionar. Errou o caminho aqui, vai dar um erro. Tá? Aqui, ele não achou o arquivo não existe, ele cria o arquivo. Tá? Não achou o arquivo, ele cria o arquivo. Mas a pasta deve existir. Tá? Se a pasta não existir, vai gerar erro também. Eu adoro esse exemplo, gente. Adoro, adoro, adoro. Esse exemplo aqui é para a gente carregar uma imagem dentro do C Sharp, tá? Então, olha só. String path igual. Aí eu coloquei o caminho da minha imagem. Aí eu falei assim, bitmap new image igual a null. Aí new image igual a new bitmap, passei o caminho. E aí tem um componente chamado picture box. Esse componente,
né, ponto image, né, a propriedade de imagem dele é a imagem que eu carreguei do arquivo. Muito, muito, muito bacana. Ah, antes dos exercícios aqui, vou fazer as demonstrações para vocês verem aí as demonstrações principais. Deixa eu abrir aqui o meu Visual Studio. Bom, enquanto está carregando aqui, tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Tá no final da minha caixa da minha caixa não, da minha apresentação de slides, que é para vocês fazerem na sequência. Mas aí depois, só da minha demonstração aqui. Gente, como falta só 5 minutos, vou matar a apresentação enquanto carrega aqui o meu C Sharp e aí a gente já volta na sequência. Então aguardo vocês aí. Vou matar aqui e já vou voltar na sequência.